Enquanto você se posiciona, pode fechar os seus olhos e pode começar a perceber o ritmo natural da sua respiração. Não é preciso alterar, apenas observe. Você pode notar o ar entrando pelo nariz e saindo de maneira suave e tranquila. E a cada expiração, você talvez possa começar a sentir como se uma parte do seu corpo começasse a soltar algumas coisas sem esforço, apenas seguindo o fluxo da sua respiração. Agora, além da sua respiração, pode ser que você comece a notar outras sensações no corpo. Talvez você possa perceber seus pés dentro do tênis, ou como suas costas estão bem apoiadas no sofá. Os pontos de contato do corpo sempre estiveram aí, mas às vezes passam desapercebidos. Quanto mais você percebe esses detalhes, mais pode sentir-se confortável. E quanto mais confortável o corpo pode se sentir, mais cada um desses pontos de apoio ajudam a aliviar qualquer tensão e ir mais agradavelmente para dentro. E talvez enquanto você observa essas sensações, pode ser que uma parte da sua mente comece a se perguntar: como estão meus ombros? Como está minha cabeça? Será que há alguma tensão? Conforme você presta atenção, pode desfrutar cada vez mais dessas partes do corpo, como se cada respiração estivesse dissolvendo qualquer peso ou desconforto, um pouco de cada vez. Assim, quanto mais você observa essas pequenas
pequenas mudanças, mas percebe como o corpo sabe se ajustar por conta própria. Não há pressa, não há necessidade de fazer nada, apenas permitir que seu corpo faça o que ele já sabe fazer. E é claro, a cada pequeno ajuste, sua mente também começa a se sentir mais tranquila, como se algo dentro de você estivesse começando a organizar as coisas de maneira lenta e tranquila. Talvez você possa imaginar que, assim como uma árvore, suas raízes estão bem fixadas no chão, conectadas com algo estável que lhes dá suporte e, ao mesmo tempo, seus ramos estão livres para se mover, flexíveis ao vento, sem perder a força. Você pode perceber como há um equilíbrio entre estar enraizado e ser flexível. E esse equilíbrio que lhe permite estar no presente sem pressa e sem agitação. E enquanto você se conecta com essa sensação de equilíbrio e de presença, pode se dar conta de que a qualquer momento você pode voltar a essa sensação de calma. Não importa o que aconteça ao seu redor, você sempre pode encontrar essa estabilidade interna que está sempre disponível para você. Assim, você pode simplesmente perceber como o seu corpo já responde a pequenas coisas, como o movimento natural da sua respiração. Ou talvez você perceba um leve movimento na ponta dos dedos, talvez um pequeno espasmo, um pequeno tremor muscular. Isso, cada vez mais. Pequenos espasmos, ora no mindinho, ora no indicador, ora no polegar, ora no outro. E você pode tentar adivinhar aonde vai vir o próximo, no anelar, no médio, polegar, no indicador, no mínimo, ou no punho. Ou
talvez a mão possa começar a ficar anestesiada, como se ela sumisse do corpo. Também é bom de ser apreciado. Assim, é como se uma parte de você já estivesse reagindo sem que você precise fazer nada conscientemente. Talvez você possa começar a sentir que a sua mão, ou até mesmo um dedo, possa querer se mover um pouco por si mesmo. Não é algo que você precise controlar, mas algo que simplesmente acontece. Isso. Um pequeno ajuste aqui ou ali, como se o corpo estivesse se ajustando por conta própria, a posição mais confortável ou significativa, sem que você precise pensar sobre isso. E talvez você perceba que ao ajustar ligeiramente um braço, talvez, pode notar como as sensações também mudam. Ou pode notar um desejo interno de quietude e mobilidade também. Ou talvez uma sensação como se o braço se tornasse mais leve. Ou talvez uma parte do corpo sinta um agradável calor. Como se algo especial estivesse acontecendo aí dentro, de maneira natural. E isso está bem. E assim, como seu corpo responde de maneira natural e automática, você pode notar que suas emoções também podem seguir esse fluxo. Talvez uma pequena sensação aqui, outra ali. Talvez uma sensação de calma comece a crescer dentro de você, sem que você precise fazer nada. Apenas notando como, à medida em que você relaxa, sua mente também se torna mais tranquila, cada vez mais tranquila. Assim como uma folha que flutua ao sabor do vento, seu corpo e sua mente podem responder a essas pequenas mudanças sem esforço, permitindo-se simplesmente seguir o fluxo. Cada nova sensação pode ser uma maneira de encontrar algo diferente, algo mais flexível. E assim, mais aberto às mudanças que podem surgir.
medida em que percebe que seu corpo e suas emoções podem responder de maneira natural, sem esforço, mas você pode confiar nesses processos, porque todas essas respostas estão aí para ajudá-la a relaxar e se ajustar exatamente da maneira que você precisa nesse momento. Às vezes, quando você se sente relaxada e outras vezes quando você se sente agitada, pode ser difícil perceber a diferença entre esses dois estados, não é? Ou talvez você já tenha se perguntado se é possível, de algum jeito, estar relaxado e ao mesmo tempo agitado. Como seria isso? A mente consciente talvez esteja tentando entender agora, tentando organizar o que faz sentido, mas curiosamente, quanto mais ela tenta entender, mais ela pode se confundir, porque de alguma forma a ideia de estar relaxada e agitada ao mesmo tempo pode parecer contraditória ou talvez não. Talvez a mente consciente já tenha passado por isso antes. Aquela estranha sensação de estar tranquila por fora, mas com uma energia agitada por dentro, ou o contrário. E é interessante pensar nisso. Se é preciso realmente saber a diferença, ou se a mente simplesmente pode aceitar que os dois estados coexistam, sem precisar compreender totalmente. Talvez seja isso que a mente quer fazer agora, ou talvez não. Talvez prefira esperar um pouco mais. Talvez nem precise compreender de verdade. E agora, também pode se perguntar se o que está acontecendo nesse momento é o começo, ou talvez o fim, ou até mesmo algo entre esses dois. Porque às vezes o que parece ser o começo de um processo já está, na verdade, no meio. Ou quem sabe o que você achava que estava no meio pode ser o final de algo que nem começou ainda. E como podemos realmente saber? A mente consciente pode tentar descobrir, buscando explicações, tentando organizar o tempo de forma linear, como costumamos fazer. Mas a mente inconsciente, ela não se preocupa com essas questões. Ela pode compreender que muitas vezes o começo já é o fim, e o fim, na verdade, é só um novo começo. Talvez
Talvez nesse exato momento, o que parece ser o fim de uma etapa seja o início de algo que você ainda nem imaginou. E enquanto sua mente consciente tenta entender o que isso tudo significa, sua mente inconsciente já pode estar agindo, ajustando e processando, porque ela sabe que as coisas não precisam seguir uma ordem lógica, elas podem simplesmente ser o que precisam ser, sem necessidade de compreensão imediata. E o mais interessante disso é que, mesmo sem perceber, você já está caminhando por esse processo. Talvez desde o início, ou desde o final, ou talvez desde um ponto que não importa mais. Talvez agora você possa se lembrar de um momento, quem sabe talvez não, em que você teve a sensação de que algo estava acontecendo ao seu redor, mas não tinha certeza do que exatamente era, como aquela vez em que entrou em um lugar que conhecia bem, um ambiente familiar, mas de repente algo parecia diferente. E por mais que você olhasse em volta, tudo parecia estar no lugar. E ainda assim, algo havia mudado. Talvez fosse uma mudança tão sutil que seus olhos não conseguiram captar. Mas sua mente sabia que estava ali. Uma leve sensação de algo que você não consegue apontar com precisão, e mesmo sem entender completamente, você pode ter sentido aquela leve inquietação, ou talvez uma curiosidade, se perguntando o que havia de diferente. É interessante como, às vezes, não saber exatamente o que mudou pode ser exatamente o que você precisa nesse momento. Por quê? Essa incerteza, essa pequena sensação de não saber, pode abrir espaço para algo novo, para algo que você ainda não percebeu totalmente, mas que já está se manifestando. E quanto mais você pensa nisso, mais interessante parece essa ideia de que talvez você nem precise descobrir o que mudou, apenas saber que algo mudou e que essa mudança, por mais imperceptível que seja agora, pode estar
fazendo exatamente o que você precisa. Talvez a mudança esteja acontecendo nesse momento, de uma maneira que você ainda não consegue ver. Ou talvez já tenha acontecido, mas ainda não foi reconhecido. E tudo bem. Porque às vezes a simples sensação de que algo está diferente é suficiente para permitir que o processo siga seu curso naturalmente. Ótimo. Agora, à medida em que você se aprofunda nesse estado de transe, pode ser que comece a se lembrar de um momento lá no passado, talvez um momento da sua infância, quando tudo parecia mais simples. Talvez uma lembrança que você nem se dá conta conscientemente, mas que a sua mente inconsciente pode acessar facilmente. Pode ser que você se veja como uma criança, brincando, descobrindo o mundo de maneira despreocupada. Ou talvez até mesmo um momento de calma, de segurança, de proteção. E conforme essas imagens surgem, consciente ou inconscientemente, você pode simplesmente deixar sua mente vagar livremente, sem pressa, explorando as suas memórias. Talvez você se veja em um lugar em que costumava frequentar quando era criança. Pode ser a casa de algum parente, ou o quintal da sua casa, ou quem sabe um parque onde você costumava brincar. E à medida em que essas memórias vão surgindo, você pode até notar detalhes que nem mesmo se lembrava antes. O cheiro do lugar, as cores, as sensações de tocar nas coisas. Como era correr naquele gramado? Ou subir em uma árvore? Ou brincar com seus amiguinhos? Você pode notar que, ao reviver esses momentos, há uma sensação de liberdade, de leveza, uma sensação de que, naquele momento, tudo que era importante era estar presente, viver aquela experiência. E assim, enquanto você observa essas cenas se desrolarem, pode ser que comece a sentir as mesmas emoções que sentia naquela época. Talvez uma sensação de felicidade, despreocupada, ou uma sensação de curiosidade,
de descoberta, ou quem sabe uma sensação de conforto, de estar seguro, como se estivesse sendo cuidado por alguém que te amava muito. E conforme essas emoções começam a surgir, você pode simplesmente permitir senti-las com intensidade, sabendo que nesse momento elas são completamente seguras, completamente adequadas. Você pode se reconectar com essas emoções como se estivesse realmente lá, vivendo aquele momento de novo, só que dessa vez com uma nova consciência. Agora que você está profundamente conectada, talvez você perceba que dentro de você existem recursos que sempre você teve desde aquela época. Talvez seja uma sensação de coragem que você nem percebia que tinha, ou uma criatividade que surgia espontaneamente quando você precisava resolver um problema. Ou talvez fosse a capacidade de se divertir com coisas simples, de encontrar alegria nas pequenas coisas ao seu redor. E você pode perceber que essas habilidades, esses recursos, sempre estiveram aí com você, dentro de você. Mesmo que você não se lembrasse, eles sempre estiveram lá, prontos para serem usados quando necessário. E agora, à medida em que você vai se reconectando com essas partes de você, pode começar a trazer essas sensações, essas habilidades de volta para o seu presente. Como se naquele momento você pudesse pegar todas as coisas boas que aprendeu, todas as emoções positivas que sentiu, e simplesmente carregá-las com você de volta para o agora. Pode ser que ao fazer isso você perceba que as mesmas habilidades que te ajudaram no passado, como a coragem, a curiosidade, a criatividade, ou simplesmente o prazer de estar presente, também podem te ajudar agora em sua vida adulta. Porque, na verdade, essas partes de você ainda estão aí, ainda fazem parte de quem você é, e você pode acessá-las sempre que precisar. E enquanto você começa a trazer essas partes de você de volta para o presente, pode perceber como essas habilidades e recursos podem ser úteis agora. Talvez em situações em que você precise de mais confiança, ou em momentos em que precise de mais leveza, mais alegria, ou simplesmente quando precisa de um tempo para se reconectar com o que é mais importante para você. E você pode saber com toda certeza que essas partes de você nunca foram perdidas. Elas estão apenas esperando para serem redescobertas e usadas de maneira que for mais útil para você agora e no futuro.
E talvez você comece a perceber que por trás de cada ação que você toma existe um sentido maior, algo que vai além das tarefas do dia a dia, algo que está profundamente ligado ao que você valoriza na vida. Pode ser o desejo de fazer a diferença, de ser alguém que contribuiu para o bem de outras pessoas, ou pode ser o desejo de se sentir completa, de viver de acordo com aquilo que é mais importante para você. Conforme essas ideias vão surgindo, pode perceber que mesmo as pequenas coisas, esse sentido maior está presente e que a cada passo que você dá te aproxima mais de quem você realmente quer ser. Assim, agora, aos poucos, você pode permitir a sua mente flutuar através do tempo e do espaço, de volta para o momento presente, aos poucos. Assim, quando estiver pronta, se reconecte com o seu corpo e com o presente. E então respire fundo 2 ou 3 vezes. E então abra seus olhos e desperte completamente, trazendo de volta consigo o conforto e o bem-estar do seu trânsito. Despertando.